Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele está... Mais um dia que o Senhor nos permite estarmos juntos como igreja. E hoje nós glorificamos a Ele, amém, igreja? Vamos louvar ao nosso Senhor Jesus. Vamos engrandecer o seu nome, porque a sua graça nos sustenta, a sua misericórdia se renova a cada dia. Não há outro Deus como o Senhor é. Vamos cantar? Ninguém é tão santo como o Senhor é. Está acima de todos. E a ti pertencem, a majestade e o poder. Glória, glória e honra, o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Cantei! Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. Obrigado, Jesus. Você quer agradecer hoje, querido? Você tem algo? Então levante sua voz e diga obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. O Senhor é Deus na minha vida. Obrigado, Jesus, e eu me alegro na tua presença. Então cante. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra, o Senhor merece receber. Ele é o nosso Rei, nosso eterno Senhor, nosso Salvador. Nós não adoramos a um Deus morto, adoramos a um Deus que vive. Está aqui nesse semestre, está aqui hoje, querido. Então cante com muita alegria. Tu és o a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor.
cantando bem alto, bem alto. Tu és o Vamos no começo, a estrela da manhã. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder pra sempre. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz. Só povo, uma só igreja, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Sim. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós somos chamados, igreja, a crer em Jesus. No livro de João ele fala: a vida eterna é esta, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. A nossa vida eterna já começa aqui, já começa hoje, começou agora. Hoje nós temos um encontro com Jesus e nós cantamos que Ele é o nosso Rei e nós cremos nele e viveremos pra sempre. Viveremos. Tua igreja Canta a ti, só louva, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, Ergue a voz pra declarar. só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Tu és o Glorifica o nome do Senhor. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, toda adoração. Nós cremos em um Deus vivo, cremos em um Deus vivo. Me ajude com as palmas, igreja. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito se fez por Ele, nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida,
Cante comigo, igreja. Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é a luz. Cante. Luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Não há outro como nosso Deus. Ele é o Alfa e o Ômega. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como
Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu Não existe outro que seja digno do nosso louvor. Não existe outro que seja digno da nossa adoração, da nossa vida, de tudo o que temos, de tudo que somos. Só Jesus, só o nosso Senhor, só o nosso Senhor, só o nosso Senhor é digno da nossa adoração. Só o nosso Senhor é digno do nosso louvor, do levantar das nossas mãos, do abrir das nossas bocas, de entregar o nosso coração. Só o Senhor é digno. glória a Deus. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável. Senhor é digno, digno dessa canção. Só tu és Senhor. Do meu louvor, Digno do meu louvor. Só tu és Senhor. digno. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Tens um nome sobre todos. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Eu sou teu.
Faça desse momento agora, queridos, a sua oração, o seu momento de intimidade com Ele. Nossa eternidade começa aqui. Nós podemos ter um encontro pessoal com Jesus hoje, agora, neste momento. Fale com Ele, abra o seu coração, cante. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Somente em Ti será abalado. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. O meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Do amor que faz mudar o mundo. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor. É bom demais estar de volta aqui na tenda, não é não? Sei que você deve estar doidinho para abraçar, para beijar, mas não faça isso não. Não aglomere não. Isso aí a gente deixa para depois, quando tudo isso passar. Seja bem-vindo, viu? Esse nosso espaço é bom demais, não é não? Aberto, arejado, amplo, dá para ficar sem estar aglomerado. Mas para ficar melhor é só saber usar a máscara do jeito certo. Não é só para cobrir o queixo, nem muito menos para deixar pendurada na orelha. Cobrindo a boca e nariz, você se protege, principalmente protege o seu próximo. Olá, IBC Fortaleza! Chegamos ao último domingo da série Vida e Saúde, que foi repleta de conteúdos durante toda a semana nas redes sociais, falando sobre saúde física, emocional, relacionamentos, finanças, enfim, tudo que precisa para termos uma vida plena diante do Senhor. Se você ainda não assistiu, perdeu algum desses conteúdos, não se preocupa. Basta ir no nosso canal da IBC no YouTube ou no nosso Instagram, @IBC Fortaleza, e aproveite e ative as notificações para ficar ligado no que vem por aí. Mês de junho está bem próximo e aqui na IBC tem um evento que já é tradição. Acontece há mais de 30 anos no feriado de Corpus Christi. Estou falando para vocês do EPL, um encontro que reúne pastores, líderes, membros da igreja, pessoas daqui de Fortaleza, de outros estados e até de fora do Brasil. Mas em tempos de pandemia, realizar um encontro com todo esse povo junto debaixo da tenda é muito complicado.
Por isso, resolvemos mudar a cara do EPL desse ano. Ao invés de ser um único final de semana, será um mês inteiro com palestras em diferentes formatos, presencial para quem é daqui da IBC e online para quem é de fora. Nesse ano, o tema do EPL é grão, povo e palavra. As palestras irão acontecer aos domingos, no horário do culto, às quartas-feiras, no Mais Bíblia, e ainda teremos seminários e treinamentos durante a semana. O EPL 2021 é gratuito, e se você quer saber mais, é só acessar o site www.ibc.org.br/EPL. Como vocês viram, o EPL 2021 começa na próxima quinta-feira, dia 3 de junho, feriado de Corpus Christi, às 18 horas, presencialmente e online. Nesse dia teremos palestras com o pastor Armando e com o pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. A programação do EPL continua aos domingos, quartas, sextas e sábados durante o mês inteiro. Por conta do EPL, o nosso Igreja em Movimento acontece no primeiro sábado do mês, não irá acontecer no sábado. O nosso Igreja em Movimento será a abertura do EPL na quinta-feira. Lembrando que o EPL 2021 é para toda a igreja, então sejam todos muito bem-vindos. Antes de me despedir, trago uma notícia maravilhosa. Amanhã, dia 31, o Celebrando Restauração retorna o seu encontro presencial. Será às 19h30 aqui na IBC. Não esqueça sua máscara e nem a sua garrafinha de água. Tenha uma semana sensacional e até a próxima. Bom dia, família! Eu me chamo Nelson. Mas eu também tenho que dizer boa noite, família. Porque eu sei que tem gente no Japão agora nos assistindo. É lindo demais, né? Essa semana eu recebi um telefonema, na verdade uma videochamada de um irmão, de um casal muito querido. Eles moram na Califórnia, nos Estados Unidos. E eles mudaram de casa no final do ano. E há cerca de 20 dias atrás eles passaram na casa antiga. E estava lá uma lembrancinha do final do ano que a gente envia para amigos. Eu fiz o casamento desse casal há quase 25 anos atrás. E eles, quando passaram, que viram a lembrancinha, fizeram um contato, que eu já não tinha mais o telefone dele. E na sexta-feira, ele estava viajando, e eu estava aqui com os meninos aqui na logística. Quando vi o telefonema, disse: camarada, é uma videochamada, né? Aí peguei o celular e saí andando, Armando, por aqui, conversando com ele e com a esposa. Eles estavam indo para o Havaí, curtir um final de semana. Ele trabalha no Google, na Google. Os filhos não quiseram ir, meio que deixaram os pais irem curtir uma lua de mel. E eu falando com ele, e ele dizendo: campeão, vez por outra eu acompanho vocês aí nos cultos, e se nesse domingo tiver um tempinho, eu vou estar também. Então imagine que nesse momento eu estou falando aqui com você, mas Deus está levando essa mensagem ao Canadá, ao Japão, ao Havaí, ao Quixadá, ao Cariri, a Sobral. Que tremendo, lindo demais. Bem, eu continuo sendo Nelson. Vocês viram aí o presente de Deus, amanhã celebrando restauração, recomeçando aqui debaixo da tenda, na tendinha, nos galpões, presente de Deus. E durante o culto o pastor Armando vai estar presenteando vocês com outra novidade muito especial aí. Eu não quero me adiantar agora. O que eu quero conversar contigo agora é sobre esse momento que nós temos vivido, sobre esse tempo onde em alguns contextos fica difícil celebrar. Pelas muitas notícias que vêm e que são muito tristes. Conversando com o pastor Fernando Barcelos, ele me disse: Nelsinho, faleceram 8 pessoas da nossa comunidade nessa semana, lá em Alphaville, São Paulo. Fazendo o convite para o pastor Paulinho Mazzoni,
essa semana na terça-feira, a gente passou um bom tempo numa videochamada e conversando, e aí o Paulinho dizendo: Nelson, um dos pastores, meu mentor, aqui na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, faleceu, e assim, está um vazio entre nós, é uma coisa impressionante, né? Ontem, na verdade hoje, né, eu estava pensando em ontem foi aniversário, seria aniversário do meu sogro, e a gente sempre lembra dessas datas, né, mas hoje está fazendo literalmente um mês que nós perdemos a Fabinha, a Fábia do Celebrando Restauração, que foi nossa companheira durante mais de 13 anos. Como viver um momento como esse e ao mesmo tempo celebrar, se alegrar, como no caso da minha família, né? Eu estou vivendo um momento muito lindo, muito ímpar. O Israel Felipe, essa semana, se casou no civil. Ah, Deus, que alegria, né? Que delícia, que presente de Deus. Eu que imaginei que não chegaria aos meus 25 anos de idade, por tanta loucura e confusão, coisa que eu vivi, já estou com quase 5,9 e vendo agora um filho se casando, a Rebeca aí trabalhando, fazendo faculdade, sonhando os sonhos de Deus, vivendo família, projeto que o Senhor tem. Que delícia! Eu estou dizendo isso tudo, compartilhando isso tudo com você, porque fazendo a leitura bíblica essa semana, eu montei um plano de leitura bíblica para mim esse ano, que tem sido muito interessante, porque eu sou muito complicado para fazer uma coisa assim, muito toda semana, 3, 4 versículos, não sei o que, todo dia. Eu tenho que ter uma certa liberdade. Em determinados momentos eu leio um livro todo durante um tempo, depois no outro eu fico 2 dias sem ler, e aí fico preocupado. E essa semana eu li o texto todo de Eclesiastes. E os últimos capítulos de Eclesiastes trazem um contexto muito interessante que eu queria deixar para você. O texto é Eclesiastes 11, 1-6. A versão que eu vou começar lendo é a NVI, Nova Versão Internacional, que é muito parecida com a versão de muitos de nós, mas depois os 2 primeiros versículos, eu quero ler numa outra versão muito interessante para você compreender onde que eu quero chegar. Diz assim o texto: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Olha a versão NTLH, que interessante desses 2 primeiros versículos. Diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Pense numa palavra mais do que atual, como a Bíblia é linda nesse contexto. Mas o texto continua, diz assim: quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Plante, semeie. Quando eu falei desses queridos que agora podem estar no Japão, como podem estar lá no Havaí, como podem estar em Belo Horizonte, no caso do Paulinho Mazzoni,
foi porque o bate-papo com essas pessoas, com o pastor Luiz Ueda, com o Eider, com o Paulinho, tem algo muito interessante em comum. Todos eles, homens de Deus, envolvidos no reino, dizendo: são tempos de crise, são tempos esquisitos, mas tem sido um tempo de oportunidade de semear a palavra de Deus. Em Belo Horizonte, a Igreja Batista Central de lá vive o que nós chamamos aqui de GR. Lá com eles são células. E o Paulinho dizendo: Nelsinho, impressionante como as nossas células incharam, se multiplicaram, pessoas chegando, sedentas da palavra. E a igreja de Jesus não parou. A igreja de Jesus não para. E por isso o meu desafio para o teu coração hoje, assim como o pastor Armando compartilhou domingo passado, essa igreja não vive de ofertas que alguém envie do exterior. Essa igreja vive do suprimento diário daqueles que fazem parte dessa comunidade, que amam essa igreja, que sonham os sonhos de Deus aqui, e que se colocam à disposição do reino de Deus, com aquilo que têm e com o que são. E o meu desafio para você, mais uma vez nessa manhã, é que você possa investir no reino, onde esse tesouro são vidas transformadas para a glória de Deus. E aí a traça e a ferrugem não corroem, são frutos para a eternidade. Amém? Quero orar com você, desafiar você. É cheio das modernidades, né? É um negócio muito doido, né? Eu me vi nos Jetsons essa sexta-feira, fazendo a videochamada, conversando com ele aqui, passeando na tenda, e ele dizendo: cara, que lugar legal, e não sei o que e tal. Que coisa maluca. Você imaginou que um dia você fosse viver uma coisa como essa? Eu nunca me imaginei vivendo isso. Então, tem N formas de você poder contribuir, se envolver no reino. Tem aí um QR Code. Estou falando agora colaboração e contribuição financeira, o teu dízimo, é a tua oferta. Mas eu quero desafiar você, durante essa semana, colocar teus dons, talentos à disposição do Senhor. Quinta-feira temos a abertura do EPL, é sempre um momento maravilhoso, que esse ano vai coincidir aí, com o Igreja em Movimento, né? Não teremos o Igreja em Movimento no sábado, mas é a quinta-feira, a partir das 18 horas aqui. Coloque sua vida, coloque teus dons, coloque teus talentos à disposição do reino de Deus. E coloque também aquilo que Deus tem te dado, como diz o texto, repartindo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado de Pai, porque a tua palavra se cumpre. Paulo diz isso: e o meu Deus há de suprir todas as nossas necessidades em glória. Teu filho, de uma forma muito singular, nos orientou a buscarmos o teu reino em primeiro lugar, tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Abençoa, Senhor, teu povo neste lugar. Se há alguém, Deus, que está com dificuldade, que nessas épocas são tão comuns, de o emprego que tinha não tem mais, aquela atividade que exercia já não está mais conseguindo exercer,
Senhor, em nome de Jesus, dá criatividade ao teu povo, dá ousadia, dá intrepidez, Senhor. E acima de tudo, inunda o coração com a tua presença, com a tua paz, com a tua fé, e supre todas as necessidades. Abre portas que só o Senhor pode abrir. Deus, e aquelas que não são tuas, por favor, fecha, para que teu povo possa passar por elas e te dar honra e te dar glória. Abençoa-nos ao longo desse dia. Continue nos abençoando aqui. Continue falando ao nosso coração, ministrando, abençoando, exortando, ensinando, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nós e através de nós. Faz isso, Deus, é a minha oração, no nome precioso do nosso poder superior, que tem nome próprio, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém? Você pode ter liberdade agora, levantar devagarzinho, vir aí a um dos nossos gasofilácios, depositar pelo QR Code. Você que está lá no Canadá, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Pode cantar com a gente, igreja? E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E aquela velha cruz está vazia agora. Agora, e a vida que
Eu estou aqui para compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre a série Vida e Saúde. Uma das coisas que eu aprendi e quero levar para a vida é sobre evitar o excesso de ansiedade. Também aprendi receitinhas novas de comidinhas saudáveis. Aprendi a retomar meus exercícios físicos, já que eu não estou indo na academia, e assim proporcionar mais agilidade e flexibilidade ao meu corpo. Até porque Deus me fez de uma forma tão maravilhosa e poderosa que eu pretendo continuar glorificando o nome dele, e com o meu corpo mais saudável e mais ágil, isso será bem mais fácil. Olá, bom dia. Eu continuo me chamando Cláudia, uma discípula amada do Senhor, e eu gostaria de falar com vocês sobre a importância que foi o Vida e Saúde para mim esses dias. Esses dias eu fiquei acompanhando, eu gosto muito do Instagram, né? E sempre que eu chego no Instagram, sempre tem uma novidade da Dona Elô lá, de receita de comidas saudáveis, né? Na verdade, ela não faz nada muito pomposo, coisas simples. Eu até brinquei um dia desse, eu falei que ali há muita simplicidade e amor, né? A forma como ela faz as receitas, uma pitada disso, uma pitada daquilo, eu acho assim, e dá aquela liga de uma importância muito grande, que é comer bem, né? Então diminuir aí um monte de fritura, diminuir um monte de coisa. Com isso, a gente tem incrementado aqui em casa a alimentação mais saudável. A gente tem investido mais em comer mais saladinhas, mais frutas, diminuir um pouco aí as guloseimas, que eu gosto bastante, e colocando em prática também alguns bons hábitos, como a caminhada matinal. A gente tem feito caminhada todos os dias. A gente tem tentado um pouco mudar essa rotina, porque senão a gente vai pifar, né? Então a gente não pode pifar, porque meu nome está escrito no livro da vida, e eu considero que o meu tempo eu não sei qual é. Então, enquanto eu não sei qual é o meu tempo, eu preciso ter saúde aqui para continuar servindo a minha família, servindo a comunidade de Cristo, servindo a Ele integralmente. Um beijo, um abraço, Deus abençoe vocês. Meu nome é Pedro Giovanni, sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, que luto contra uma depressão há muitos anos e que nessa pandemia se agravou muito. Mas graças a Deus, graças a profissionais como o Dr. Hélio Rufino, graças ao Celebrando a Restauração e graças às programações e séries da IBC, como essa última, Vida e Saúde, que eu venho acompanhando desde o início e tem me abençoado muito com as pregações, as lives e os vídeos postados, eu posso dizer hoje que estou bem melhor e caminhando em vitória nessa área. Bom dia, eu continuo me chamando Armando. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, porque nós já cantamos coisas que nos levaram até o terceiro céu. Muito bom esse grupo, muito bom as músicas, muito bom o conteúdo. Diz que quem canta ora duas vezes, e assim tem sido. Glória a Deus por isso. Um mês abençoado, um mês que nós falamos de saúde, muita gente foi abençoada. Eu fui mais abençoado que muitos de vocês, porque a dona Heloísa fazendo a comidinha e eu já papando em seguida. E eu era também o contra-regra, né? Que filmava, botava o papel na frente, do lado, para trás, vai para lá, vai para cá. Então, muito bom. Que mês abençoado. E nós estamos
encerrando essa fase. E no próximo domingo, nós iniciamos o culto da tarde também. Então, terá manhã e tarde, certo? Então, eu não sei se eu estou com impressão, mas está bem aguda a minha voz aí, né? Se me der um retorno aqui, eu não grito tanto. Mas, então, domingo a gente retorna, amanhã no CR também. Então, pela graça de Jesus, nós temos um ambiente muito privilegiado, capaz de manter vocês em segurança. Nós não podemos brincar, né? Nós não podemos relaxar. As coisas estão retomando ao normal, mas ainda há muita contradição, muita luta. E eu fiquei imaginando, como é que eu vou encerrar essa série? Eu disse, eu tenho que voltar para aquele texto que sempre me vem à mente quando eu penso sobre a brevidade da nossa vida aqui e como a gente pode enfrentar os momentos difíceis, como o Nelson estava descrevendo aqui. Tantas mortes, né? Quando o ser humano coloca o centro da sua esperança num remédio profilático, ele chega à conclusão que nem sempre resolve. Quando o ser humano coloca sua esperança numa vacina, ele está descobrindo agora que nem sempre resolve. Essa semana, só esta semana, eu recebi a notícia de umas 4 pessoas que foram vacinadas e que faleceram. Outros que adoeceram. Percebe? É muito triste quando a gente deixa a seara da sabedoria divina, ou seja, daquilo que Deus nos ensina desde o início, e a gente pega com força a bandeira da direita ou a bandeira da esquerda. E aí nós ficamos à mercê desse espetáculo dantesco, às vezes nojento, de briga de poder e de briga de narrativas. O mais triste é ver os crentes em Cristo Jesus se posicionando de uma forma apaixonada e perdendo a noção. Então a vacina é uma saída maravilhosa, mas nós ainda não sabemos tudo sobre ela, sobre os seus efeitos. Há clara evidência de que algumas vacinas são melhores que outras e que outras não têm funcionado tão bem. Então vai precisar talvez uma terceira dose, uma quarta dose, seja o que for, mas ainda é uma solução fantástica. Então nós temos que orar realmente para que o nosso país todo seja imunizado. Os que foram imunizados naturalmente porque já pegaram o Covid, esses aí estão melhor do que os vacinados. Minha filha, Midian, pegou Covid, fez o teste esses dias, está com todas as imunidades e todas as prevenções tranquilo. Né? Uma filha minha que agora está morando fora, tomou a vacina, está lá, está tudo bem. E eu estou na base do protocolo, pode me chamar do que for, né? Mas eu continuo ainda aguardando a vacina certa. A hora que tiver aí à disposição, alguém me avisa, porque eu corro lá. O pastor Zé Edson está vacinado, e tem outros aqui vacinados. É a vacina, não? Manda bala aí. Não tenho medo nem receio, né? Mas eu continuo, eu acho que a melhor coisa é essa, é manter aquilo que é o básico que a gente sabe, né? O distanciamento, a máscara, e não ficar preso dentro de casa com medo de tudo e de todos. Essa semana eu tive um episódio bem interessante, que me remete um pouco a essa situação. Aí a gente fala assim, mas muitos morreram, muitos estão morrendo, muitos próximos da gente estão morrendo. E parece que eu já disse isso aqui, nós estamos na berlinda, o próximo pode ser qualquer um de nós. A gente nunca encarou a morte tão de perto, tão de frente, tão próximo, não é verdade? Nunca. Doenças, problemas, assaltos, a gente sempre achou que isso era coisa da periferia.
Doença era para o outro lá, nunca para a gente. Algo mortal, demora muito para chegar. Um câncer, quem sabe? Mas agora não, nós temos uma coisa que está no ar, que ninguém sabe. Essa cepa indiana é uma loucura, ela vem com problemas no miocárdio, vem com problemas de necrose, ela vem braba, ela vai se ajustando. E tem uma vacina que pega, outra que não pega, então não adianta. Nossa esperança está no Senhor mesmo, porque Deus é o dono da vida e da morte. Amém, igreja? Eu às vezes fico imaginando que se eu fosse um descrente sentado aí ouvindo essas coisas, diz que esse povo é louco, mas não é não. É porque a vida e a morte está nas mãos do nosso Deus, Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo dizia algo assim, olha: por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia. Nós, crentes em Cristo Jesus, dessa geração pós-moderna, hipermoderna, nós não sabemos o que é sofrimento por amor a Jesus. O sofrimento que nós temos é por amor à nossa própria vida, porque a gente não quer sofrer, a gente não quer morrer, a gente não quer perder familiar, a gente não quer perder pessoas queridas. Mas sofrer por amor a Jesus, sofrer diante do Império Romano, exigindo que os crentes daquela época se declarassem pró-César e não pró-Cristo. Nós não sabemos o que é isso ainda. Até porque muitos de nós, quando a coisa aperta e somos confrontados como crentes em Cristo Jesus, a gente faz muito como Pedro: não sei muito bem, isso aqui não é bem assim. E por sobrevivência nós fazemos o que é politicamente correto para não sermos então massacrados, deixados de lado, xingados e etc. Então nós estamos vivendo um momento de muito paradoxo, e essa nossa geração tem a oportunidade de verdade saber aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se o que nós esperamos de Jesus é só para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. É melhor cair na gandaia, deixar dessa besteira de cristianismo, de evangelho, de igreja, e viver a vida, cara. Mas se Cristo ressuscitou, e Ele de fato ressuscitou e venceu a morte, e Ele é o nosso Senhor e Salvador, a morte não tem mais poder sobre nós. Não tem. Mas eu vou morrer? Se Cristo voltar a qualquer momento, e o relógio de Deus, da escatologia, está girando rápido, se Ele voltar, amém. Se Ele não voltar, eu vou. Essa semana eu fiz uma estripulia. Se minha mãe fosse viva, ela ia dizer: moleque, eu fui nadando até um navio encalhado, que é o Amazônia, que encalhou em 1981. Esse navio encalhou aí, perto do cais do porto, e eu vi a história que o pastor Alcimor, quando ele encalhou o navio, ele foi junto com a turma que foi atrás para pegar uns eletrodomésticos e saiu flutuando por lá. Ele me contou que saiu nadando atrás, porque era eletrodoméstico para tudo quanto era canto ali. Imagina um negócio desse. E eu fui nadando até lá. Aí a minha esposa ficou, porque nós estamos num flat ali, de um amado irmão que nos cedeu, é lá que eu estou morando. E ela ficou me filmando até desaparecer. A 1 quilômetro e pouco lá para dentro d'água, sozinho. Aí quando eu cheguei lá, subi na carcaça do negócio, para fazer onda para minha namorada, que estava na janela, minha Julieta. Aí desci com muito cuidado, né, porque ali é cheio de ferrugem, cheio de coral. 10 metros, quando eu saí, 10 metros depois que eu dei uma abraçada nadando costa, o sangue cortou meu dedo aqui, e o sangue na água.
Aí eu pensei assim, rapaz, já pensou se tem um tubarãozinho aqui faminto? É o meu fim. Chegou a minha hora. Aí eu ainda vi aquele sangue na água, disse, misericórdia, Senhor. Aí eu fui ainda um pouquinho mais para dentro, chupei o sangue, joguei num canto, disse, eu vou enganar o tubarão. Aí eu chupei o sangue aqui bem muito, fui para lá e... Aí corri para o outro lado e saí pedalando, nunca pedalei tanto. Pense numa velocidade, e com a mão para cima, não podia nadar com a mão, só com os pés, e pã. Não sei se chegarei, mas da glória eu não passarei. Eu estou vivo. Mas sabe de uma coisa? É coisa de moleque, não faça, não recomendo para ninguém. É coisa de menino, moleque assim de quase 70 anos. Mas nessas pequenas coisas a gente vê de perto a morte, o perigo. E é claro que Deus não quer que a gente fique fazendo estripulia por aí para ir ao encontro da... Eu não quero atrair a morte. Mas quando acontece, quando nós estamos vivendo esse momento, gente, a morte não é o fim. A irmã Ruth foi, mas a morte não é o fim. A irmã Fabinha foi, mas a morte não é o fim. Ela está à direita do Pai, com o Senhor, nos aguardando, e nós nos reuniremos com elas. Glória a Deus. Então vamos pregar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Convido você a ficar em pé, nós vamos ler um texto. Eu tenho absoluta certeza que eu não vou conseguir terminar o meu texto agora, mas é Apocalipse capítulo 21. Sabe o que eu quero fazer com vocês? Uma viagem de volta para o futuro. Aquele filme de 1985 contava a história de Marty McFly, o adolescente que voltou mais ou menos uns 30 anos, né? E aí conheceu o pai e a mãe, aí a mãe se apaixona por ele, aí o negócio ia ficar complicado, ele teve que desfazer o negócio e acabou achando uma forma de voltar, né? Para o seu tempo, ajudado por Emmett Brown, voltou para 1985. Então eu queria levar vocês hoje para aquilo que nos espera. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. Aqui quer dizer, já não tinha mais Bolsonaro nem Lula. Só Jesus. Que legal. O mar também não mais existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Glória a Deus. Senhor, abre os nossos olhos, faz-nos crer pela fé. E mais do que acreditar nesta verdade, é viver em função dela. Não fazer deste mundo nossa morada final. Não investir nossos recursos em tudo que diz respeito a este mundo. Não ter expectativas sobre pessoas, coisas, eras, partidos, nem religiosos. Que povo privilegiado somos nós, Senhor, que te conhecemos e temos essa viva esperança. Enquanto andamos aqui, Senhor, semeando, chorando, como diz o salmista, enquanto nós cortamos o dedo, o pé, a mão,
enquanto dói lá dentro, enquanto nós envelhecemos, enquanto nós perdemos, enquanto nós até na UTI possamos ir ou estar, nossos olhos estão postos no Senhor, que venceu a morte e que nos levará para usufruirmos de um novo céu e de uma nova terra. Ergue os nossos olhos, Senhor, tira os nossos olhos dos problemas, tira das notícias humanas e nos faz olhar para aquilo que o Senhor já anunciou, as boas novas em Cristo Jesus. Faz-nos ver, Senhor, abre os nossos olhos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, glória a Deus. Vida saudável, por mais que você tente, vai ser difícil aqui na sua plenitude, porque a plenitude de uma vida saudável é o restabelecimento futuro daquilo que nós tínhamos lá no Éden e muito mais. Por isso é importante olharmos para a janela do tempo, como Deus fez com o apóstolo João. Sempre que o povo de Deus passou por um sufoco na história, e João estava na ilha de Patmos, já tive o privilégio de estar ali naquela ilha, visitar a caverna, o lugar onde provavelmente João vivia, onde ele escrevia, e onde o apóstolo, perseguido por causa do evangelho, estava ali exilado, quase preso ali naquela ilha. Ele recebe de Deus no meio do sufoco, o povo de Deus sendo perseguido, o império romano matando crentes em Cristo, entrando nas casas, tomando a residência, tomando os bens, levando os filhos como escravos, matando muitos cristãos, só porque eles diziam que Jesus Cristo era o Senhor. Mas quando Deus via o povo naquele sufoco, Ele usa o profeta, Ele usa o apóstolo e abre para ele uma janela no céu. Apocalipse 4:1 diz assim: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então o Apocalipse começa a descortinar o paraíso refeito, o Éden recriado, o novo Adão e último que é Jesus, a nova doutrina, o novo testamento, o novo nascimento, a nova criação, o novo céus e uma nova terra. Deus revelou através dos profetas antigos a criação de um novo céus e de uma nova terra, agora com caráter eterno. Isaías 65:17, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Atentem, tudo aqui será esquecido. Deus vai apagar da nossa memória. O que vai restar são as lembranças do nosso Senhor, do quanto Ele nos amou, do quanto Ele nos guardou, do quanto Ele caminhou conosco. Pois como novos céus e nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Vamos trocar tudo que é temporário e passageiro pelo eterno. O apóstolo João descreve isso em Apocalipse 21 e 22. Ele fala de uma Jerusalém. O nome é o nome daquela cidade, ora dividida entre judeus e palestinos. E é bom que vocês saibam que um bom cristão, conhecedor das profecias e da história, admite que os palestinos precisam de um Estado, assim como Israel precisa do seu Estado, e admite que os atuais representantes dos palestinos, Hamas, é uma facção criminosa.
Mas os brasileiros que pouco conhecem do que está acontecendo ali, acham que eles são os coitadinhos. O judeu morre para proteger as crianças. O Hamas mata as crianças para se proteger, colocando-os no teto dos prédios onde eles estão aninhados. E os palestinos são reféns do Hamas. Como uma comunidade pode ser refém de uma facção criminosa. E nós brasileiros ficamos ouvindo notícias que não tem muito a ver. Não endeusaremos Israel, não demonizaremos os palestinos. Os dois merecem um lugarzinho, um cantinho e um estado pelos meios legítimos, quiçá sem guerra, com paz, com bons acordos. Mas o apóstolo João, ele descreve esse novo céu como se a Jerusalém estivesse descendo, como essa cidade perfeita, que foi a cidade construída por Davi, local do templo, local onde se construirá o terceiro templo, talvez com sangue, mas é o cumprimento da profecia. Apocalipse 21 e 22 revelam algumas peculiaridades do cristianismo em relação às demais religiões e às demais seitas no que dizem respeito ao futuro. O cristianismo, ao contrário do dualismo grego, da suposta aniquilação da alma, propagada, aliás, pelas seitas, onde as seitas falam dessa evolução constante, desse karma, o cristianismo coloca o homem de volta à terra. Ele não trata da gente como almas desencarnadas. Foi isso que nós vimos aqui no Vida e Saúde. Cuida do teu cabelo, cuida da tua unha, cuida dos teus dentes, cuida do teu estômago. Cuida do teu coração. Porque Deus nos fez para sermos seres encarnados. Foi assim que Ele se fez gente através da pessoa de Jesus. E toda a esperança de futuro é uma nova terra. Ah, eu vou morar no céu. Ah, eu vou morar no céu. Eu vou morar lá no céu. Ah, eu vou morar no céu. A gente canta morar no céu, morar no céu. Mas Deus está dizendo, não, vocês vão morar numa nova terra. Como seres humanos. Então vamos tirar esse dualismo de bem e mal, dessa aniquilação do futuro, que nós não sabemos mais nada. A terra, da mesma essência da natureza, que hoje geme e agoniza, porque a própria terra está agonizando, com esgoto a céu aberto, como nós vemos aqui na Rua do Cruzeiro, e em vários lugares. Os rios gemem, as plantas gemem, os animais gemem, esperando a redenção dos filhos de Deus, esperando que tudo seja redimido, porque aí uma árvore será uma árvore, um rio será um rio de verdade. Esse plano redentor está baseado na perfeita humanidade de Jesus, Deus encarnado, que valorizou o ambiente, o ar, a terra, a água, o corpo, a saúde, a vida, até os animais. Enquanto poetas e historiadores falaram e falam de épocas áureas vividas em alguma cidade ou civilização, como Atlantis ou Atenas, a Bíblia fala do ideal futuro, baseado na promessa do Deus fiel, que é o dono da história, cujo projeto começa a se concretizar hoje, e começou na sua vida. Você é parte disso. Toda a transformação desta terra, desse universo, começou na mente de Deus quando o homem o desobedeceu, e Ele teve que enviar o seu Filho para tornar isso viável. Mas para você, meu irmão, o novo nascimento, a nova criatura, o protótipo da nova criação, o germenzinho da nova criação começou na sua vida. Você não precisa esperar o futuro para viver o novo, o tempo é agora.
Por isso, comer bem, viver bem, dormir bem, não se preocupar com o futuro, que Jesus fala demais sobre isso, porque você brinca de Deus e adoece, mas nós insistimos com o truque do diabo e queremos assumir o lugar de Deus, tomando conta do futuro das pessoas que estão debaixo do nosso controle e querendo tomar conta do futuro do tempo que você não tem controle nenhum ou algum. Começou em você. No calendário divino, o velho Palaios dá lugar ao novo Kainos, uma dimensão inimaginável, indescritível. Por isso você, quando lê o Apocalipse, você fica pensando assim, gente, que é isso? Não tinha como traduzir a excepcionalidade dessa nova criação. É como você tentar explicar para uma criança, um bebê, o funcionamento de uma máquina complexa. Você usa uma linguagem que ela conhece. Deus, quando teve que explicar o extraordinário do futuro, Ele teve que olhar para João e a raça humana e falar como se fosse um beabá, usando linguagem figurativa. Você sabe o que mais o homem valoriza em termos monetários? Na época era o ouro. Então ele falava que as ruas lá serão ruas de ouro. Por que ele está dizendo? Era inimaginável alguém tentar fazer uma rua de ouro, ou gastar o dinheiro construindo ruas de ouro. Deus não tinha outra forma de escrever. Você não entenderia, eu não entenderia, João não entenderia. Não porque fossem ignorantes, porque eram homens letrados, mas porque não há linguagem humana capaz de conter a grandeza do nosso Deus. Só o Espírito pode fazer isso. Amém? Então, mesmo que eu não consiga terminar aqui, você vai para o Apocalipse e durma, não ficar com medo do dragão, porque o dragão foi vencido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo leão de Judá, pela raiz de Davi. Amém? João, outra coisa importante na leitura do Apocalipse é que João tinha que esconder o significado dos inimigos enquanto procurava revelar ao povo. Ele não podia falar a linguagem aberta, porque seria censurado pelo Facebook, pelo Google, pelo Insta, pelo TikTok da época. Se falar, corta. Então a linguagem era... O vocabulário humano, portanto, não tem palavras. Então compreenda o foco. Aqui nós não estamos falando de geografia. O interesse maior pelo onde vai ser o novo céus e a nova terra destaca a limitação do nosso interesse. Você fica querendo saber onde é geograficamente, onde é que vai ser? Se esses elementos aqui se derreterão e o Senhor fará uma outra, é aonde? É a leste? É a oeste? É a norte? É ao sul? Não. Isso não compete a gente. Inclusive Pedro destaca a dimensão moral quando ele diz onde habitará a justiça. O interesse pela geografia dá lugar a uma deslumbrante presença de Deus no meio do seu povo, levando a cabo o seu propósito eterno. Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e Ele mesmo estará com eles. O novo céus e uma nova terra é uma dimensão, presta atenção aí, onde nada vai nos distrair da contemplação do Deus Todo-Poderoso perfeito, que nos amou. Sabe, é não ter mais nada.
Sabe quando você vê seu pai, sua mãe no leito de dor e você sabe que o dinheiro não pode comprar a saúde de volta e você diz: tudo o que eu queria era a vida dele, era a vida dela, era tudo o que eu queria, eu daria tudo, mas nenhum dinheiro no mundo pode comprar a saúde, a vida. Então você imagina tantas besteiras e tantas coisas que nos privam de andar com Deus de verdade, de conhecer Deus, de ter intimidade com Ele, de ver o Senhor guiando passo a passo na nossa vida, porque nós estamos distraídos com tantas coisas e distraídos com a nossa própria capacidade, achando que nós somos mini deuses e mini deusas. Então a eternidade, esse novo céus e nova terra será um lugar onde você não vai ter nenhuma distração para contemplar a glória de Deus. Sabe esses momentos de louvor que nós somos levados aqui a louvar, que parece que você vai voar? Vai ter cântico lá, é chamado novo cântico, entoado pelos anjos, pelos milhares de convertidos ao longo de séculos e séculos. Todos estarão gritando pela santidade de Deus, exaltando o nome dEle. Se você quer experimentar um pouco disso aqui e agora, entregue-se totalmente a Ele, perceba-o nas mínimas coisas. O sangue jorrava, mas Deus estava lá. Podia ter milhares de inimigos e bichos ao redor, mas Deus estava lá. Seja onde for, estaremos com Ele. O novo surge do velho. Pedro fala da destruição do velho, Paulo fala da natureza que geme, Jesus falou de um tempo de regeneração, Pedro relaciona a regeneração com a pessoa de Jesus, todos indicam uma nova ordem, um recomeço, uma renovação radical e abrangente que vai muito além do físico. Verso 1, o mar já não existe. O mar, geralmente, para o judeu localizado ali na Palestina, olhando para o Mediterrâneo, de onde vinham as nações invasoras, incluindo os fenícios, persas, medos, europeus, para o judeu, o mar era um sinônimo de perigo das nações, vindo em direção aos portos de Israel, para invadir a terra. O mar já não existe. Aqui talvez seja uma referência às nações, às divisões, a besta que emerge do mar no capítulo 13. Os ímpios são como o mar bravio, Isaías 57, 20. O mar representa perigo, separação, traição. Mar contrasta com a vida pastoril dos judeus, diferente dos fenícios. A fronteira do império, as fronteiras do Império Romano eram fronteiras cercadas por águas. Imagine um lugar onde não há fronteira, onde não há o perigo, onde você pode passar de uma comunidade para outra. E aí no verso 2 diz, a nova Jerusalém. Ele viu a nova Jerusalém, uma cidade feita pelos gregos e romanos. Era uma cidade bem exaltada, muito exaltada, como Roma, como Atenas. Os retóricos louvavam as grandes cidades da antiguidade. Aélios Aristides exaltava Roma, Isócrates, Atenas. A cidade celestial é descrita no Novo Testamento como a Jerusalém lá de cima. Deus é o arquiteto e o edificador, é cidade do Deus vivo, é a nossa cidade celestial. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidadania está nos céus. A cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, cujo nome estará com os fiéis de Filadélfia. Esta Jerusalém que desce dos céus, ela é separada, ela é santa, ela é limpa de tudo que é impuro,
contrasta com a Babilônia mundana de Apocalipse 18, contrasta com Fortaleza, contrasta com Brasília, contrasta com São Paulo, contrasta com Pequim, contrasta com a nossa Fortaleza e seus nichos de pobreza, riqueza imunda, desigualdade, shoppings funcionando e a feirinha do Canindezinho sendo proibida. Essa não é a cidade igualitária e justa. Ela é nova, é parte do projeto da criação de Deus, ela vem da parte de Deus, é um projeto divino, ela é noiva, preparada por Cristo, para estar eternamente com Cristo. E sabe de uma coisa, gente? A igreja de Jesus é chamada a noiva de Cristo. É uma cidade de gente unida por um só Espírito. É a igreja no seu ideal. Se você quiser achar a igreja perfeita, é esta aqui. A cidade revela a dimensão social e comunitária do reino. O indivíduo não está só, ele não está isolado. É uma cidade, são muitos povos. É viver família de Deus, a grande congregação, o grande ajuntamento, o louvor congregacional. Então, enquanto você está olhando a morte, a vida, o escape, a vacina, os remédios, a profilaxia, os partidos, não deixe de olhar como cidadão dos céus, para o novo céu e a nova terra que nos espera. Enquanto vivemos aqui, nós devemos refletir aquilo que nós cremos ser o nosso fim e o nosso ideal. Nós não temos morada permanente aqui nessa terra. Nós estamos inseridos num contexto de cidade com pessoas, estruturas, governos e culturas, mas nada disso nos pertence. Nós temos sim que entrar, nós temos sim que conviver, nós temos sim que assumir os postos, cada um no seu turno, o médico, o político, o bombeiro, a funcionária, o gari, o pastor, o militar. Temos que ocupar os espaços para fazer com que o reino de Deus seja luz que ilumina o caminho para a eternidade e que seja sal, evitando o apodrecimento da sociedade. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Cada um no seu canto, chamado tal qual um pastor, ungido pelo Espírito tal qual um pastor. Quem disse a você que o seu trabalho não é um trabalho ungido, mentiu. Quem disse para você que você não tem um chamado pastoral para trabalhar na repartição onde você trabalha, no lugar onde você trabalha, mentiu. É alguém tentando criar um sindicato de ungidos privilegiados para fazer vocês escravos de indivíduos que dominam os outros. A minha função como líder nessa comunidade foi sempre essa: despertar em vocês o potencial que Deus diz que vocês têm, de mostrar para vocês quem vocês são diante de Deus, filhos amados, filhas amadas, ungidas por Deus, ungidos por Deus, sacerdotes e sacerdotisas de Deus. E muitas vezes eu tive que abrir mão de prerrogativas que Deus me deu como líder para dizer: faz você. A minha oração é igual à sua. A unção que eu tenho para fazer o que faço aqui diante de vocês e diante de muitas pessoas, em muitos lugares, é a mesma unção que tem uma funcionária doméstica que lava o chão, que lava os pratos, que varre a casa e sai de lá fazendo para a glória de Deus. Porque eu já vi muita gente rica nessa cidade que levou para si o testemunho de uma mulher simplória que mal sabia ler e escrever, mas que ao trabalhar naquela casa, ungida pelo Espírito de Deus, falou da grandeza de Deus sem nenhuma vergonha. Glória a Deus. O reino chegou, está entre nós, mas é uma antecipação. Isolar é uma arma de dominadores. Cristo nos congrega. Quem quer isolamento quer domínio.
quer dominar as pessoas. Falou-se em isolamento horizontal, agora fala-se em isolamento vertical, vamos ficar todo mundo na sua. É verdade, é preciso, é uma medida importante. Para um determinado momento, é uma medida importante. Mas nós também precisamos olhar uns para os outros, ver uns aos outros, tocar uns aos outros. Queremos a restauração disso porque nós não fomos feitos para o isolamento. Há outras medidas, há medidas concordes que podem ajudar. Uma grande voz anuncia o cumprimento da promessa do Velho Testamento. Quando ele diz lá em Levítico 26, eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus. Apesar da cidade que desce, a sua descrição ela é tabernáculo, é tenda, é tenda, é tenda, é tenda. Por que é tenda? Porque é móvel. Porque é como o tabernáculo no deserto, Skenei, semelhante à Shequina, a glória do Velho Testamento, indica a presença de Deus no meio do povo todo. Não existe um lugar onde Deus possa ser contido, não existe uma tenda, um prédio, uma igreja, onde Jesus possa estar contido e o Espírito Santo. Ele vai com você onde você estiver. O plural muda o conceito do Velho Testamento. Povos, não mais uma nação na eternidade. Verso 4. As consequências dessa presença de Deus: lágrimas enxugadas. Choro dos que foram perseguidos por amor a Jesus, cumprindo a bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A ausência da morte. O salário do pecado é a morte, mas a morte foi tragada pela vitória em Cristo Jesus. Não haverá mais luto, não haverá mais tristeza pela separação, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Nesses tempos, irmãos, preocupem-se com aqueles que ainda não conhecem Jesus, por favor, porque eles vão caminhar para uma separação eterna. O inferno não é fogo, é a ausência de Deus, é a ausência de comunhão. A pior coisa para um drogado é a ausência da droga. Quando você tem uma fissura por um alimento, e para deixar aquele alimento, você sabe o que é a crise de abstinência. É horrível a crise de abstinência. Já imaginou você ter crise de abstinência de Deus e nunca mais poder ser saciado? Querer as coisas que distraem o homem, tipo sexo, tipo balada, tipo loucura, droga, e não ter. C.S. Lewis descreve no seu livro O Sofrimento como é o inferno. Então você tem que se preocupar. Por isso nós vamos falar sobre semente, semeadura, o grão. Falamos no começo do ano. Não perca essa perspectiva. Aproveite o tempo, aproveite o momento. Leve as pessoas ao conhecimento de Jesus. Não mais pranto, não mais dor. A garantia de Deus, é Ele que fala. O trono, soberania, a criação. O que Paulo viu na vida dos crentes, João viu no cosmos. Se alguém está em Cristo, é parte de uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E aí vem o registro, escreve. O testemunho é fiel e verdadeiro. Tudo está feito, não há dúvidas, não há incertezas, fato consumado. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não há limite de tempo ou de capacidade para o cumprimento das promessas. Quero chamar o grupo de louvor aqui em cima. Nossa esperança baseia-se na fidelidade de Deus e no caráter da sua pessoa. Vamos viver hoje a antecipação renovadora desse futuro que nos espera. Sim, haverá separação, eu falei para vocês.
sedentos e os vencedores entram. Os que ficam de fora, os covardes. O problema não é timidez, mas é falta de compromisso com Jesus. É querer ser politicamente correto e esconder o evangelho de Jesus. Os covardes ficarão de fora, porque eles trocam a fidelidade a Cristo por segurança e reconhecimento pessoal. Tem medo de irem na contramão. Tem medo de desagradar pessoas. Ficam de fora os incrédulos. Aqui talvez os pseudo-crentes que em face da perseguição e da pressão negam a sua fé, são camaleões. Ficam de fora os abomináveis, os que adoram o imperador, o Estado, o mundo, o governo, a moda, o império das trevas, o politicamente correto. Esses ficam de fora. Como diz Tiago 1,16, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Ficam de fora os assassinos, aqueles que persistem em simplesmente matar. Matar não só com um tiro, mas matar com palavras. Ficam de fora os pornógrafos, os impuros, os que não conseguem viver a realidade da sexualidade sadia, e tem que se alimentar daquilo o qual os domina, ou pelo qual são dominados. Os que praticam imoralidade sexual e persistem, a despeito da santidade do Espírito, rodeando, falando. Ficam de fora os que se envolvem em artes mágicas, misticismo, adivinhadores. Ficam de fora os idólatras, que têm ídolos, imagens, a mulher, o filho, o pai, a mãe, o governo, a ideologia, ídolos. Eles se curvam diante deles. Ficam de fora os mentirosos, os que negam a verdade, os que vivem, falam e estimulam a mentira. Todos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Aleluia. Deus garante novos céus e nova terra. Ele disse que daria a todo aquele que nele crê. Eu quero convidar você que está aqui no nosso meio, nos vendo lá pela internet, lá na tendinha. Se você nunca fez uma decisão por Jesus, se você é devoto de tanta coisa, até de você mesmo, egolatria, egocentrismo, narcisismo espiritual, que tal você abrir mão disso? Porque isso não leva a nada. Isso não resolve o problema da morte, isso não resolve o problema do medo, isso não resolve o problema da eternidade. Hoje você pode tomar uma decisão e dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Ele é meu dono, Ele é meu mestre, Ele é meu Senhor. Eu vou segui-lo. Eu creio no Jesus histórico que veio há 2000 anos atrás e morreu na cruz por mim. Ressuscitou, venceu a morte, está à direita do Pai e um dia voltará para me buscar. E se Ele não voltar antes e eu for, eu quero ter a certeza de estar com Ele na eternidade e usufruir do novo céu e da nova terra. Sabe o que você precisa fazer? Apenas crer, basta crer. Você crê nisso? Você crê nisso? Você gostaria de crer? Então, se tem alguém aqui nesse auditório ou na internet, faça um gesto aí, diga: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, agora. Deus te abençoe, eu estou te vendo lá. Glória a Deus. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe, aleluia. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Tem mais alguém com coragem de dizer: eu quero caminhar com Jesus?
Chega de incerteza. É possível. É possível. Você está na internet aí, ó. Faz sua decisão aí. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não por mim, nem pela igreja, nem pelos seus méritos, mas pela graça de Jesus. É de graça. E Ele recebe agora esses amados na presença de Deus. Família de Deus, vamos celebrar juntos. A morte não terá mais domínio, o pecado não terá mais domínio sobre eles, como não tem sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, fiquem de pé. Quando eu te conheci, Jesus, canta, igreja, e proclama. meu caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma. Novos céus e nova terra é o que nos espera. Vida e saúde para sempre. Eu acredito no poder do teu sangue. Seja um agente, reino de Deus aqui agora. Que me libertou da morte. Não tenha medo, não tenha medo. Se ela bater na tua porta, lembra, onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Eu te conheci, Jesus. Ele é real. Meu caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Oh, aleluia. Eu acredito no poder do teu sangue, derramado por nós há 2000 anos atrás, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver. Brilha, igreja! Brilha para a glória de Deus, igreja! Um motivo bem maior que o meu. Seja de Jesus o poder do amor. Oh, aleluia! Da ressurreição. Sem medo. E aquela velha cruz. Liberta o teu povo do medo, Senhor. E a vida que eu vou viver. Antecipação do novo céus e da nova terra é a igreja de Jesus. Um motivo bem maior que o meu. O poder do amor. Do amor de Jesus que nos constrange. O poder da ressurreição. Aquela velha cruz está vazia agora. Não há mais ninguém lá, nem na tumba. Oh, aleluia! Os instrumentos te louvam, Senhor. Os demônios são afugentados. A morte é espantada, Senhor. Oh, glórias ao teu nome. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. Senhor, toma essas vidas que se entregaram a Jesus hoje, batizando-os com teu Espírito Santo, guardando-os do mal. E aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu... É a tua igreja que te louva, Senhor Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigado pelo teu Espírito, pela revelação da tua palavra, Senhor. E a vida que o poder do amor
aquela velha cruz está vazia agora. Aleluia. Uma boa semana na paz do Senhor. Nós vamos repassar ou reprisar esse culto às 17 horas. Espalhem, tá bom? E amanhã CR. Gente, é o psicólogo, psiquiatra mais barato que tem, viu? É um lugar maravilhoso para você ser restaurado. Deus abençoe. Tu és o sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei. Tu és o a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei. Sim. Tu és o Rei. Cante conosco assim, igreja.
Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma ótima semana.